Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar de um assunto provocador aqui. Vou te fazer uma provocação, na verdade, aqui, empresários. Olha só, o que é que realmente importa dentro dos negócios? O que é que realmente importa dentro aí da sua empresa? Você já parou para pensar que muitas vezes você está fazendo aquilo que não tem a menor importância no seu dia a dia? Você está fazendo atividades que não vão te trazer resultados? Você está fazendo atividades que não vão fazer a sua empresa crescer? E você, na verdade, passou a ser aí um empregado da sua própria empresa? Pare para pensar e reflita sobre esse assunto. Nós já estamos chegando no final do ano e o que não deu certo ao longo desse ano que você vai evitar de fazer o ano seguinte? E aquilo que deu certo em 2024 que você vai potencializar já também no ano seguinte. Isso é importante, você fazer essa análise, você fazer aí uma autorreflexão do que deu certo, do que não deu certo e de fato colocar no seu dia a dia aí o que realmente importa. É você que faz isso dentro da sua empresa, é você que define o que vai ser feito dentro da sua empresa. Então faça a sua empresa crescer, começando por você, começando aí dentro do seu dia a dia, dentro dos seus processos, porque caso contrário você vai repetir mais um ano e isso é muito triste porque as empresas acabam fechando porque você acaba não entendendo o que de fato importa dentro dos negócios. Já está gostando do conteúdo? Curta o conteúdo e compartilha para o maior número de pessoas para que as pessoas consigam entender essa lógica que está sendo passada aqui para vocês. Olha só, qual é que é o grande problema? Na verdade, a organização e o planejamento é o que de fato importa dentro dos negócios. Se você não tem organização e planejamento, você tem um grande problema. E aí eu vejo empresários desorganizados, empresários sem planejamento, fazendo as coisas de qualquer jeito, perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora, jogando dinheiro no ralo. E muitas vezes a gente até tenta ajudar, mas ele acaba não enxergando e dizendo que muitas vezes a consultoria não tem valor. A consultoria acaba não conseguindo convencê-lo de que o problema de falta de organização e planejamento é um grande problema. O cara acaba muitas vezes colocando metas em cima da hora, não entende que o planejamento é ao longo do ano, quer colocar cenários, acabam culpando muitas vezes os próprios colaboradores pela sua falta de organização. E lembra o seguinte, que a empresa e os colaboradores eles são espelhos do líder, eles são espelhos do dono. Então é simplesmente você entender isso que você vai entender como é que está a sua liderança e como é que está a sua gestão dentro da empresa. E aí você não consegue perceber que o problema é a falta de direcionamento dos processos, é entender que você tem que desenhar melhor esses processos, deixando-os bem estruturados para que as pessoas não tenham dúvida de como devem ser feitas as coisas. Você muitas vezes acaba não entendendo que é falta de método, falta de até conhecimento do método que você não quer colocar dentro da empresa, tá certo? Então, esses são os principais problemas pela falta de organização e falta de planejamento. Quais são as causas de tudo isso? As principais, né, que a gente entende que é a falta de foco nas habilidades de organização. Eu vejo muitas empresas, eu vejo muitos empresários dizendo o seguinte, eu sou desorganizado, mas sempre deu certo, eu sou desorganizado, mas as coisas acontecem. Mas você já parou para pensar e vai de novo outra provocação aqui? Se você fosse organizado, você ia ganhar 10 vezes mais, você ia ganhar 50 vezes mais, porque além daquilo que você desperdiça hoje, você ia conseguir entregar muito mais para os clientes que você ainda não consegue atender. Tá certo? Então para de achar que a desorganização ela é uma característica normal no seu dia a dia, porque ela não é. É uma falta, na verdade, de vontade de você poder melhorar. Tá certo? Então o desconhecimento sobre métodos faz você se tornar desorganizado, faz você não ter planejamentos, porque são ferramentas essenciais no dia a dia de qualquer empresário de sucesso. Tá certo? Outro ponto importante que faz a gente ser desorganizado é você não ter um planejamento adequado, um planejamento estratégico adequado que define o seu grande objetivo, que é a visão para longo prazo, e isso faz você rebater para dentro da empresa as metas para os departamentos e para as áreas. Quando eu não tenho esse objetivo bem claro, fica tudo meio desorganizado. Cada um acaba fazendo o que vem na cabeça e muitas vezes isso não está alinhado em todos os departamentos e eu acabo gerando muitos problemas. Quais são as consequências de tudo isso? Decisões reativas de última hora, isso gera o quê? Gera desperdício, gera desconforto, gera conflitos muitas vezes entre as áreas, entre os clientes muitas vezes, perda de tempo e recursos,
né, coisa que você muitas vezes não tem, você não tem tempo e não tem recurso para jogar fora. Eu vejo muitas empresas jogando dinheiro fora por não ter organizado o seu processo, a sua empresa e o seu planejamento estratégico. E você acaba tendo ciclos de confusão e de baixa produtividade. E aí basta você entender o que está acontecendo com o seu time para você verificar como que é a sua gestão e como que é a sua liderança. Porque a empresa, ela é reflexo dos donos, ela é reflexo das pessoas que estão no comando. Então para pensar e analisar. Aproveita que a gente está no final do ano e faça essa reflexão. Verifique o que foi bom, o que está acontecendo de legal, repete, amplifica isso para o ano seguinte. Aquilo que não está legal, você elimina ou tenta melhorar o máximo que você conseguir, para você ter resultados melhores, tá bom? Eu vou te apresentar aqui alguns pontos de soluções para que isso de fato aconteça. Então defina os seus objetivos a longo prazo de forma clara, de forma específica. Estabeleça metas intermediárias, estabeleça metas mensais, estabeleça metas semestrais, estabeleça metas anuais. E para os anos seguintes já deixa mais ou menos traçado aí quais são essas metas para o futuro, tá certo? Isso é muito importante. Isso dá direcionamento aonde eu quero chegar. Pensa no Waze. Se você não colocar o teu objetivo final, ele não traça a rota. Ele simplesmente vai ficar ali. E aí para qualquer lugar serve. Tá ok? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tá bom? Outro ponto importante dentro da solução é estruturar os processos internos. Deixar claro os principais processos dentro de cada área, onde cada um vai exercer o seu papel de responsável dentro de cada parte desses processos. Então, organizar as tarefas, organizar as atividades, dar responsabilidade para cada um dentro de cada área, isso é muito importante também. Outra parte da solução é fazer a gestão do tempo, gestão eficaz do tempo, é colocar dentro do seu tempo atividades que de fato vão trazer produtividade e que irão trazer resultado. Das 8 horas que você está trabalhando, das 20 horas que você está trabalhando, não importa, você sabe que você está colocando ali atividades que trarão resultados, tanto para você quanto para o teu time também, tá bom? Outro ponto importante é fazer revisões e adaptações constantes. A gente sabe que nem sempre dá para se fazer 100% das coisas de forma efetiva. Então você tem que revisar muitas vezes, você tem que melhorar muitas vezes, você tem que estar sempre observando, monitorando e ajustando o teu planejamento conforme as necessidades, tá bom? Outro ponto importante é foco nos objetivos estratégicos. Sempre faça essa revisão semanal. Olha, o que nós andamos dentro dos nossos objetivos estratégicos, quais são as prioridades para a semana seguinte, o que tem que ser feito hoje para que amanhã tenha sequência aos meus objetivos estratégicos. Você tem que ter na mente, tem que estar todo mundo remando para o mesmo lado, porque senão você acaba não fazendo essas revisões, não acaba tendo foco no que precisa ser feito, daqui a pouco está todo mundo remando para cada um para o seu lado. E aí muitas vezes você está girando e os resultados não aparecem. Benefícios de tudo isso: crescimento sustentável, né, e direcionado em direção ao meu objetivo maior, tá bom? Melhor uso dos recursos e tempo, tá certo? Eu deixo otimizado o meu tempo, eu não me sobrecarrego e sim naquilo que eu preciso fazer, tá bom? Outro ponto, equipe alinhada com metas claras, cada um sabe o que precisa ser feito e aí existe uma preparação para desafios e melhores oportunidades, tá certo? Quando a gente deixa tudo isso alinhado, quando a gente deixa a organização implementada dentro da cultura, com planejamento, as coisas acontecem com muito mais facilidade. Não quer dizer que não vá ter trabalho. Ter trabalho sempre vai ter, só que a gente tem trabalho de forma facilitada. O que eu vejo que acontece muitas vezes dentro das empresas é que o trabalho é árduo e sem resultado. Eu vou sair do cenário de ocupado para ser produtivo. É isso que a gente está propondo aqui para vocês, tá bom? Conclusão: não são apenas detalhes, organização e planejamento. Não são. Ele torna o nosso trabalho mais fácil. São a base para o sucesso, a organização e planejamento. Invista nessas habilidades. Ah, Marcelo, mas eu estou em dificuldade. Apenas comece e vá melhorando. Mês a mês você vai melhorando, dia a dia você vai melhorando, ano a ano você vai melhorando. Claro que é. Ou você acha que a gente aprendeu isso assim e a gente já começou a ser expert no assunto. São quase 30 anos aqui fazendo isso todos os anos, todos os meses, fazendo exatamente o que a gente está propondo aqui. Começa, aprimora, aprimora, aprimora.
Sempre é uma construção e sempre será uma construção. Não tem como a gente não melhorar ano a ano se a gente está praticando, tá bom? Lição de casa, analisar todos os pontos que a gente falou aqui, definir quais são as principais ações, planejar, colocar responsáveis e prazo para isso, e plano é ação. Fez o plano, é executar o plano. E eu tenho certeza que você vai ter dúvidas, porque se você ainda não está na prática, a gente tem dúvidas aqui muitas vezes, você não vai ter. Se você tiver dúvida, é só mandar a dúvida aqui para a gente que eu vou te responder com o maior prazer. Olha só, aqui eu quero te convidar a um programa nosso aqui, Mentoria. Se você quer participar aqui com a gente das nossas mentorias, onde a gente consegue fazer as empresas crescerem, dobrar o faturamento, diminuir os desperdícios, ter maior rentabilidade, é só você mandar uma mensagem para a gente poder entender que momento que você está. Para isso a gente vai fazer um diagnóstico gratuito, esse diagnóstico, tá bom? A gente vai bater um papo, a gente vai entender que momento que você está, se você está querendo começar, se você já começou, se você está no início da empresa, se você já tem um tempo de empresa, a gente vai entender seus principais problemas e aí depois disso eu vou te apresentar uma proposta para a gente poder te acelerar. Tá, ok? É só mandar uma mensagem que a gente vai marcar essa data e a gente vai entender todo o seu processo. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo e compartilhe com as pessoas que estão aí ao seu redor para que eles consigam conversar de igual para igual com você. Quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!